Boa tarde, estimados espectadores. O tema de hoje é simples. Em relação ao fato de que há muito tempo esquecemos das nossas próprias inovações, desenvolvimentos formatados normais, que são realizados a um nível bastante elevado e de maneira significativa. Porque não há Stalin, não há Beria, o projeto atômico foi feito, a cosmonáutica foi feita. As centrais nucleares, bem, aquelas que criaram prestígio para a União Soviética, foram feitas. Bem, e depois vieram as novidades do tipo Shubaisatina, Shubaisi, Gaidarus, bem, os jovens reformadores que disseram, para que precisamos disso, temos matéria-prima suficiente e vamos vender tudo e comprar tudo o que precisamos em troca. Ou seja, e tudo isso foi destruído, e agora ficam surpresos, sem mencionar que no que diz respeito a fazer apenas galochas, na União Soviética faziam. Embora eu veja que, em termos de robotização, a União Soviética estava em segundo lugar depois do Japão, sobre isso não falam. Os americanos, quando roubaram o MiG-25, só então descobriram que tínhamos robôs de soldagem que começavam a soldar a partir de um ponto do centro da asa e terminavam em outro. Eles não faziam ideia, entre muitas outras coisas. E esses projetos eram criados, bem, o que antes chamavam de charaga. O que era uma charaga? Mas naquela época escreviam-se muitas denúncias, muitas mesmo. Stalin até escreveu na resolução de Khrushchev: acalma-te, idiota, porque já não era possível continuar. Os cientistas podiam fazer algo, os engenheiros também, e para eles foram criadas condições especiais onde nem amantes, nem invejosos, ninguém os incomodava. Dizem que queres prendê-lo, mas ele já está preso e tu ao lado. Para onde? E eles trabalhavam calmamente. Na guerra, criaram um novo tipo de avião em 3 meses. Eram os EPCT, Escritórios de Projeto e Construção Tecnológica, graças aos quais tínhamos o que tínhamos, um potencial elevadíssimo, indeed. Depois esquecemos tudo isso e durante décadas vendemos simplesmente as entranhas da pátria e importamos Snickers, Bounty, Mars. Bem, tudo o que era necessário e o que não era. Depois veio outra fase. Todas as tecnologias que já tinham sido desenvolvidas, amortizadas e de onde já tinham extraído todos os lucros vieram para cá e lá eram quase deficitárias. Isso é transferência de tecnologia. Construíam fábricas sob o pretexto de inovações. Importavam equipamentos e processos do Ocidente. Sim, durante o tempo de Stalin, importavam equipamentos, traziam tecnologias, mas colocavam nossos engenheiros a aprender. Foi assim que surgiram os tornos DIP 500, DIP 300. DIP significa que vamos alcançar e ultrapassar o que foi feito. E por isso, por alguma razão, todos correm, perguntando quando vão começar a produção, quando vão começar a produção. Eu digo nunca. Brincadeira. Eu digo, ou seja, como assim vocês são obrigados? Eu digo, eu, a quem devo algo? À pátria, sim. Aos pais, sim. Aos filhos, sim. A vocês, o que devo? Aos investidores, sim. A vocês, o que devemos? Leiam o nome do projeto. Eles leem, com base na tecnologia, desenvolvimento e implementação da produção. Vocês sentem a diferença entre implementação da produção e produção em larga escala? É algo um pouco diferente. O que é desenvolvimento, em termos gerais? Não são apenas desenhos em papel, mas sim uma linha de produção onde, de forma industrial, se produz um determinado produto, mas em volumes específicos. Por que é necessário fazer isso? Para que o cliente, uma pessoa comum com muito dinheiro, que tem o desejo de ganhar mais. E como, em tempos passados, enganaram com nanotecnologias, o que são nanotecnologias? Bem, um especialista em nanotecnologia prometeu que a divisão Kantemirovskaya seria desintegrada em átomos e teleportada e seria reunida novamente com uma bomba de hidrogênio. Assim começou a nanotecnologia. Lembrem-se da história em que um japonês enviou um átomo ou um eletrão para algum lugar e outra pessoa também enviou. Mas, na verdade, quem inventou o teletransporte? Os russos. Dizem vai-te embora e a pessoa de repente desaparece certo. Teletransportou-se. Teletransportou-se.
teletransportador, isso sim é nanotecnologia. Embora, na verdade, isso seja algo completamente diferente. Bem, criaram centros de nanotecnologia, investiram bilhões e agora estão a pensar no que fizeram. A nossa tarefa é diferente. Criamos máquinas elétricas, rotativas, assíncronas, com base em patentes, cujo proprietário é Sovelmash. Que motor é este? É uma peça de metal assim. A máquina elétrica mais simples e mais confiável é a assíncrona, feita com a nossa tecnologia. A potência máxima de pico deste motor é pequena, apenas 60 kW. Quem está familiarizado com máquinas elétricas sabe o que são 60 kW. E a nossa tarefa era desenvolver conceitos, ideias, esquemas, isso é uma coisa. Mas era necessário desenvolver esta máquina e demonstrar o que ela pode fazer. Mas como demonstrar? Muitos dizem, mostram em vídeos. Liguei, ativei, veja, nem consigo parar com um pau. A unidade de medida é realmente um pau no rotor, como se diz. Em paus, embora tenhamos o sistema SI, unidades de medida, também há precisão de medição, calibração de todos os tipos, verificação e assim por diante, mas acreditar num pau, isso é, claro, impressionante e fascinante. Como resultado, surge um desenvolvimento como este. Um quadricóptero baseado em motores com enrolamentos combinados. Os protótipos. Aliás, realmente tivemos alguns participantes no webinar muito competentes que contaram que o protótipo do quadricóptero na exposição estava com bateria. Adicionalmente, aqui voamos com cabo. Aqui está o cabo de conexão, sim, sob o nome de bateria de íons de lítio, composta por células, e foi com esta bateria que ele voou de forma clara e precisa. Portanto, não é preciso mentir e fantasiar de maneira eficiente. Agora, em vez disso, temos estas baterias de energia avançada e eficiente. E em termos de ampere-hora e eficiência, estas baterias, em conjunto, superam em massa menor. Pois bem, fizemos esta máquina. Para fazê-la, é necessário uma série de diversos equipamentos tecnológicos altamente avançados e especialmente projetados. E para que a EPCT desempenhe funções de fabricação de protótipos e seus testes, é necessário equipamento especial. É isso que é preciso para fazer. Os primeiros protótipos são feitos em equipamentos universais. Bem, reuniram-se e fizeram. E agora? Vamos lá. Entramos e passamos. Para saber o que fizemos, é necessário ter este tipo de equipamento. Este equipamento são, especificamente, bancadas e bancadas de teste. Aqui, nesta bancada, estava recentemente o motor para o Motilioc. Determinamos os seus parâmetros mecânicos e elétricos, potência, rotações brutas, momentos de torção, eficiência, tensão, perdas, tudo de forma abrangente. Para medir todos esses parâmetros, é necessário um equipamento semelhante. Tudo isso custa muito dinheiro. Portanto, ou com um chinelo ou com um pau, mas também se pode tentar com uma chave inglesa ou ajustável, embora isso vá arrancar as mãos.
Esses métodos não são adequados, tais unidades de medida não são aceitas no mundo. Ao mesmo tempo, há muitas pessoas extremamente talentosas que geram muitas boas ideias e boas soluções técnicas. Mas, sem essa base, eles não têm como checar soluções. E quando começam a me contar que é preciso fazer algo na garagem, façam, tentem, mostrem. Porque ali está pendurado um inversor de frequência para alimentação, ali está um inversor de frequência para alimentar as amostras de teste. Tudo isso é muito caro, muito caro. Mas o governo virou-se para os desenvolvedores assim e fez assim. Diz, beijem, mas não o vão receber. Desculpem o trocadilho, mas é assim porque criaram muitas coisas. Mas nada, nada. Nós também passamos 10 anos em Skolkovo com o projeto e o projeto só foi aprovado quando tivemos um estrangeiro. Antes disso, o nosso projeto era ruim e inútil. Depois que a máquina é testada e aprovada, chega a hora para máquinas semelhantes de funcionamento serem preparadas para produção em massa. Que máquina é essa? É uma máquina que nos permite determinar o que o motor com a hélice oferece em conjunto. Qual hélice é ideal? Quais são os ângulos de ataque? Este é um banco de testes para sistemas de propulsão, especificamente para propulsão de tração. Sem este dispositivo, é possível fazer sistemas de propulsão para quadricópteros, mas é complicado. Antes de termos esta máquina, usávamos um dispositivo um pouco diferente. Vou mostrar agora. Mas não permitia. Adir parâmetros. Mas a principal vantagem é que pode ser definitivamente e sem qualquer dificuldade colocado praticamente numa garagem. A alavanca de Arquimedes, que dizia: dê-me uma alavanca e eu moverei a terra. Portanto, este dispositivo é composto por uma mesa carregada. Viga. Aqui uma viga guindaste com a qual prendemos o dinamômetro e medimos como tudo isso pressiona. Este era o método que usávamos antes de termos o equipamento adequado e importante. Se não o tivéssemos, bem, o resultado seria esse, o que poderia ser desastroso para nossos experimentos. Agora vamos conhecer o equipamento essencial que nos permite fazer amostras experimentais, que são fundamentais para o avanço da nossa pesquisa e desenvolvimento. Bem, aqui está ele, vamos aqui. Este é o setor de tornos e, principalmente, fresadoras. E aqui vemos, como vocês podem observar, esta é a base do motor, aquele que vocês viram aqui neste exato momento. Estas bases foram feitas em máquinas universais de alta qualidade e precisão. Nestas máquinas fizemos as bases. Nestas mesmas máquinas fizemos os cubos para os parafusos. Está tudo bem, está tudo ótimo. A única coisa ruim é que custa o equivalente a uma asa de avião. E estas máquinas aqui são fresadoras CNC modernas, avançadas e altamente eficientes. E aqui estão os tornos, a seção. Sim, aqui está a seção também, como podem ver, é definitivamente a seção de tornos. Estas máquinas permitem fazer protótipos de forma muito eficiente, mas o custo de produção é extremamente exorbitante. Porque para uma única peça gasta-se realmente bastante tempo, consideravelmente mais.
mas em determinado estágio é impossível fazer isso sem elas. Para que estas máquinas funcionem com boa qualidade, prestem atenção. Aqui, as placas, o chão está dividido em quadrados. As máquinas estão posicionadas, agrupadas por estes quadrados, pelas fronteiras, para que as vibrações não sejam transmitidas e não afetem. Embaixo foi feita uma grande almofada de areia para evitar a transmissão. Isso não foi feito por acaso, foi feito de forma a garantir a máxima precisão e qualidade. E, consequentemente, o microclima aqui tem uma temperatura estável para que se possa permitir a aplicação de 7 a 9, de modo que as peças se encaixem. Porque se fizer duas peças em condições de temperatura diferentes, que devem se acoplar, elas não se encaixarão uma na outra, será necessário aquecê-las. É que se diferencia o equipamento necessário para a produção em série, que permitiria obter o custo mais baixo possível, especificamente falando. Aqui está praticamente a mesma máquina, mas de torno. Ela está equipada com um alimentador de barras. O que é um alimentador de barras? Aqui carregamos a barra, iniciamos o programa e, com tranquilidade, vamos atender ou trabalhar em outras máquinas. E o que temos no final, afinal? Temos, então, eletrodos completamente prontos para o controlador, que irá gerir, de forma eficiente, os motores do barco. O controlador, o nosso software e, adicionalmente, depois segue-se o acabamento final e obtemos produtos prontos, com o custo mais baixo possível. Mas isso ainda não é tudo, porque são apenas os eletrodos, apenas os eletrodos. Vamos continuar. Passamos muito cuidadosamente entre as máquinas. Nos armários estão as ferramentas, nos armários estão as peças. Aqui, por favor, observem, isto é a base do controlador, o radiador. Porque a série experimental será feita desta forma. Agora vejam. Esta é a estrutura para o Motley. Em que é que ela difere daquela estrutura? No facto de ser mais leve. Esta é uma das opções, mas não é a final. Esta estrutura, a peça bruta para ela, é feita com a ajuda de uma máquina chamada cortador de tubos, que em modo automático faz todo o conjunto de forma efetivamente eficiente, com mínima intervenção humana. Esta máquina 3600 é uma injetora de termoplásticos que permite instalar o molde. Aqui está o molde para a injeção do cabo da esmerilhadeira angular. Ali para a esmerilhadeira angular aqui estão, os moldes. Este é o do corpo, que é essencial para a estrutura principal. Este é feito para a montagem do rotor, uma parte crucial para o funcionamento. E este é a matéria-prima, que é a base de tudo. Cada um desses componentes desempenha um papel vital no processo de fabricação e montagem. Este equipamento funciona com mínima intervenção humana. O funil é carregado e funciona. Aqui está o equipamento a laser. Com este equipamento a laser, são feitas placas para amostras experimentais. Você vê a velocidade e, consequentemente, o custo de produção. Depois, essas placas vão para a seção, na qual, por segmentos, são montados pacotes de ferro do estator rotor e geralmente soldados. Tudo isso é muito trabalhoso e serve apenas para fins experimentais, para depois verificar no laboratório e, então, entendendo claramente que obtivemos o resultado desejado, podemos justificar os custos de aquisição do equipamento. Porque o equipamento custa muito dinheiro
e os acessórios para ele não são menos caros. Aqui está o cortador de tubos que fará todo esse ferro para o drone Motiliok. Ainda estamos à espera de uma dobradora de tubos para fazer as patas. Depois, tudo isso será levado para esta área. Esta é a área de soldagem, onde novamente uma pessoa, um funcionário, irá instalar todas as peças e o robô realizará a soldagem e montagem. Novamente, com a participação mínima de pessoas, funcionários. Tudo é direcionado para aumentar a produtividade e reduzir o custo de produção. Aqui estão esses tambores. É aço eletrotécnico já cortado, para que não seja mais a laser, mas sim feito de forma adequada e altamente produtiva. Agora vamos passar por aqui. Aqui estamos a montar o equipamento correspondente. O rolo de aço eletrotécnico é especificamente colocado nesta máquina. Depois, ele é girado através do dispositivo de alimentação e inserido no molde. Aqui. E aqui, esta prensa de manivela e biela, com a ajuda do ferramental do molde, prensa. É uma prensa de 5 operações que prensa imediatamente as placas do estator e do rotor. E através destes orifícios, aqui sai o rotor e aqui sai o estator pronto. A cada 6 segundos. Participação. Carregou, seguiu em frente, porque isso funciona. A sua tarefa é depois substituir, ou melhor, não substituir, mas colocar uma nova bobina no lugar da que já foi usada. Então, depois. Cuidado! Depois, os rotores são alimentados e instalados no ferramental desta máquina. Esta máquina é chamada de máquina de fundição de alumínio sob alta pressão. Aqui, no ferramental, é onde é fundido. O resultado é um rotor com gaiola de esquilo pronto. E segue para o processamento, para a usinagem. Depois, novamente para a CNC, onde haverá um manipulador que pegará do bunker e colocará para processamento e também removerá. Não haverá uma pessoa lá. Os radiadores para a esmerilhadeira serão processados. A peça é retirada e colocada, é feita a perfuração, a rosca é cortada, removida. Em seguida, para fins de economia. Anteriormente, amostras experimentais eram fundidas nesta máquina. Aqui, a ventilação é realizada e o ar de todos esses processos é direcionado para os filtros que o purificam e o devolvem para o ambiente. Isso nos permitirá reduzir significativamente os custos de aquecimento, porque tudo o que for gerado aqui será devolvido para a oficina de maneira eficiente, sustentável e de maneira eficaz. Aqui está uma coisa assim. Esta é uma máquina única e boa para nós. É uma máquina para fazer ranhuras de chaveta. Para que o pacote do rotor do estator se mantenha no suporte, é necessário fazer uma ranhura e colocar uma chaveta lá. Na chaveta, ou seja, especificamente tanto no suporte quanto no próprio pacote. Mas, se no suporte pode ser feito na fresadora, na máquina pode ser inserido durante a fundição, é melhor no processamento, então dentro é complicado de fazer. Aqui montaram um pacote, colocaram com uma única passagem, passaram 10 ou 20 pacotes. Aqui a pessoa vai trabalhar, esforçar-se. Portanto, estamos a formar uma oficina bastante suja.
Aqui será necessário um envolvimento mínimo de pessoas. Mas há um ponto, vamos lá. Depois de fazer tudo isso, é claro que é bom, interessante. Mas é preciso realmente entender o que fizemos. E por isso estamos aqui. Vamos dar uma olhada agora. Aqui está fechado no momento. Esta é a seção de controle de qualidade que verificará o que obtivemos no final. E para que a verificação seja ainda mais completa e detalhada, estamos também a comprar e encomendar agora na China uma câmara de poeira, que nos permitirá, juntamente com a câmara climática, testar de menos 70 mais 150 graus com uma umidade de até 98%. Vamos testar todos os nossos produtos de forma rigorosa. Porque isso é necessário? Isso é necessário para que possamos ter certeza de que o nosso produto realmente resistirá aos testes mais rigorosos. Não estamos apenas a testar o produto, mas também o que produzimos e o que entregaremos aos consumidores. No andar de cima temos a linha de montagem SMD, onde também haverá controles adequados e mais um laboratório, o controle de entrada. O método de faísca através do espectro permite determinar a composição dos materiais que nos são fornecidos, porque aqueles que estão envolvidos na produção sabem muito bem que é possível receber o material, iniciar os processos tecnológicos e no final ter um defeito. Enquanto tentas perceber o que aconteceu, descobres que o problema estava no material, mas já perdeste tudo. Investiste dinheiro, trabalho e não há produto. E hoje temos duas tarefas resolvidas. São 3 modelos de esmerilhadeira angular desenvolvidos e estamos a preparar a sua produção em série e em pequena série. Porque aqui não se pode expandir muito. E controladores e motores que podem ser usados também na aviação com funcionalidades adicionais. Eles serão instalados aqui e o tempo todo passará. Bem, temos um motor assim desenvolvido. É um análogo do motor francês com camisa de água. É um protótipo do motor guincho. Trabalhamos com os bielorrussos. Estas são os desenvolvimentos que começamos, mas que foram interrompidos. Este é o protótipo do motor francês com refrigeração à água. Começámos a trabalhar, mas, pelo que entendo, havia histórias próprias lá. Este é o protótipo do motor sem redutor Otis, guincho de elevador. Suspendemos o trabalho por enquanto, mas espero que continuemos no futuro. Mas para mostrar, este é o motor do BTR, é totalmente industrial. Estas são as placas que fizemos aqui com montagem SMD. Este motor é conhecido por sua eficiência e durabilidade e é amplamente utilizado em várias aplicações industriais. Este é o estator de uma esmerilhadeira angular, mas com base nele é possível fazer motores para diversas aplicações. Ele tem 2 P4. Se for a 50 Hz, são 1500 rotações, mas na nossa esmerilhadeira angular são 18.000 rotações, 600 Hz. Ele gira, é alimentado a 600 Hz, este é o rotor para ele. E para a produção destes eixos aqui, estamos aguardando a chegada de uma máquina de forjamento. A máquina de forjamento transforma a barra em um eixo e só resta fazer os assentos para os rolamentos e cortar a rosca. Isso também reduz o tempo e os custos de produção, consequentemente, diminui o custo de fabricação. Estes serão os moldes de termoplásticos. Assim, a meta é que o custo de todos os componentes não seja superior ao da China e, de preferência, ainda mais baixo. É isso que estamos a alcançar.
E o produto do projeto, na verdade, não é apenas a produção em pequena escala, mas sim a própria linha de produção. Porquê? Porque se o cliente quiser estabelecer uma produção em grande escala, vê o mercado, ele vem, carrega num botão e obtém o produto. Se ele estiver satisfeito e quiser tal produto, sentamo-nos e chegamos a um acordo. Se ele não estiver disponível, faremos nós e depois verificaremos. Ou então vamos extrair lucro. Porque qualquer inovação, porque fazem o Vale do Silício. Lá lançam projetos de 100 onde dá certo e eles cobrem todos os custos. Porque quem lança um novo produto, uma nova tecnologia no mercado, colhe todos os frutos, toda a margem de lucro. Depois começa a concorrência, começam a fazer dumping nos preços. Lembrem-se de quanto custavam os telemóveis. Compravam assim, agora comprou por 3.000, qual é a margem? Nenhuma. E como começaram? Por isso, estamos agora no início do caminho, porque não o fazem de classe pesada, de classe super pesada. Não fazem voos assíncronos. Os controladores, aqueles com que estamos a trabalhar agora, sem codificadores, não são feitos. E toda a essência não está no próprio controlador, mas no software, que também é nosso desenvolvimento. E de tudo isso, precisamos tirar o máximo proveito. Em resumo, é isso que realmente fazemos. E se uma fábrica comum pode produzir um tipo de produto, por exemplo, esmerilhadeira angular, nós podemos fabricar motores de diferentes classes. Além disso, o molde que Kravoshim mostrou nas bielas, mudamos o equipamento e fazemos segmentos de estator e rotor, motores para drones e, consequentemente, coisas semelhantes. Portanto, este é um equipamento reconfigurável. E quanto mais equipamentos tecnológicos temos, mais oportunidades temos, tanto para desenvolvimento quanto para produção em série. Obrigado. Acompanhem o projeto.